Que a paz do nosso Senhor Jesus nos envolva neste clima de oração, de prece, O tema não poderia ser melhor, né? E o Vanzinho me deu o presente, mas ele não pôde vir, ele me ligou, teve um contratempo. Na semana passada, nós vimos aqui o tema da Lida falando do homem com Jesus. E aí Emmanuel escreve na sequência o texto Jesus para o homem. Ele se vale do versículo 8 do capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Filipenses, onde Paulo diz, referindo-se a Jesus: E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E nos escreve assim: O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, do redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do Rei. É difícil falar. É, eu estava lendo o texto há pouco e eu fiquei a imaginar, me desculpe, eu fiquei é, a visualizar o que seria essa descida em Cristo. Porque a gente vê pelo que os Espíritos nos dizem, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 3, onde ele fala muitas moradas na casa de meu pai, e a diferença, a distância entre o mundo chamado mundo feliz, o mundo celeste, para o nosso mundo, né? Nosso
planeta ainda de provas e expiações, um planeta onde nós, habitantes daqui, ainda não aprendemos a escolher direito. E é justamente porque estamos em aprendizado que escolhemos mal, ou escolhemos o mal. Muitas vezes, na maior parte das vezes, é por ignorância mesmo, não é por maldade. Como no livro Boa Nova, eu não me lembro em qual dos capítulos, mas Jesus diz assim: o homem é muito mais frágil do que perverso. Porém, ao vivenciar essas escolhas equivocadas, encarnação após encarnação, a gente vai criando de um clima denso, clima pesado, porque onde falta amor é sufocante. E esse amor que falta a gente para com o outro começa na falta de amor dentro de nós mesmos. E a falta de amor dentro de nós mesmos começa da distância que nós nos imputamos deste sol que há dentro da gente, que é a presença do Criador em nós. E aí os Espíritos nos dizem que um dia, e cada dia que passa, a gente chega mais perto, né? A Terra viverá um momento em que o bem será uma opção maior de nós, habitantes daqui, do que o mal. O mal no sentido de um afastamento das leis divinas. E isso a gente pode tomar para cada um de nós. Cada dia que passa, a gente dá um passinho a mais, 1% a mais. E, e, e a gente vai ficando melhor. Pode parecer que não, mas eu me lembro aqui de uma reunião que nós tivemos em que o nosso paizinho Aristides Maltês nos contou uma parábola que o servo chegava para o seu mestre muito triste. E o mestre dizia: que tens, meu filho? Ele dizia: mestre, eu estou aqui há anos com o senhor. E eu sinto que eu não progrido em nada, eu não evoluí em nada. Eu não sou uma pessoa boa. Eu não consigo me aprimorar, evoluir, melhorar. O mestre passou algum tempo ainda em silêncio. E depois apontou para o fundo da sala, tinham dois vasos, né? Dois vasos de louça. A sala era longa. E o mestre falou assim: qual daqueles dois vasos está mais limpo? E o discípulo disse para ele: o da direita. Aí ele olhou assim e fez: daqui olhando não me parece. Parecem os dois iguais. Como você sabe? E assim, porque eu limpei. Então ele limpou. Estava mais limpo. Só não dava para ver. Então, depois de um mundo de regeneração, a gente ainda tem muito caminho para chegar até as esferas em que os espíritos puros e os espíritos crísticos habitam. Imaginemos, né, o mais próximo que eu consigo chegar, um local onde reine a fraternidade, a generosidade, né, a solidariedade, onde ninguém vai passar fome, porque como que eu vou deixar um irmão, um filho,
porque enxergamos a todos como irmãos, filhos, pais. Aonde que alguém vai passar fome? Aonde que alguém vai ficar só? Então, um local onde reine a concórdia, onde reine a benevolência, a beneficência, onde a gente consiga compartilhar tudo, de maneira que não falte nada para ninguém, e que no contato, no olhar, no abraçar, no sorrir, e a gente se encontrar é sempre uma alegria. Isso não deve ser nem de longe dos locais aonde esses espíritos habitam. E de repente essa estrela, este sol, resolve se apagar e diminuir numa descida vibratória ou vibracional que a gente não tem nem condições de compreender, para vir encarnar no corpo humano, e que ele escolhe assim, milimetricamente, né? Nascer numa manjedoura, aonde os animais se alimentam, porque ele queria ser, ou ele é, o pão da vida. E o pão se serve numa manjedoura, onde se manja, onde se come, onde se alimenta. E aí ele sai lá daqueles mundos em que se trabalha. Lá o céu não é um local de ficar ouvindo harpas dos anjos, né? Que trabalhe muito, porque como Jesus disse, meu Pai sempre trabalha e trabalha até hoje, vai trabalhar sempre, eu também. Mas é como se nós estivéssemos assim, num gabinete de um hospital ou de uma empresa, dirigindo, comandando tudo aquilo, com todas as tecnologias e todas as benesses e todas as luzes, e de repente a gente dissesse assim, prepara o equipamento, eu vou agora lá para o epicentro da guerra que está acontecendo. Eu vou descer, eu vou cuidar na enfermaria de quem está chegando agora, aonde não tem água, não tem luz, não tem nada. Ele vai chegar lá para tratar todo mundo com o que ele tem para dar, que é esse infinito amor. Então, quando eu estava lendo o texto de Emmanuel, me veio essa imagem de um sol olhando para a Terra e dizendo assim: vou para aí. Porque meus filhos estão lá. Como é que eu vou deixar eles lá? Jesus podia mandar seus emissários? Sim, vários vieram. Algum outro espírito, né, um outro ser de luz, espírito puro, poderia vir para ensinar o que ele ensinou, etc. Poderiam. E ficariam assim honradíssimos se pudessem fazer isso. Vieram na realidade. Mas aquele ensinamento principal que Emmanuel destaca nesse versículo dos Filipenses, Paulo aos Filipenses, que é: humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Este que foi assim o sacrifício supremo, ele disse: sou eu que vou. Não vai ser ninguém. Sou eu que vou. E aí ele vive primeiro uma infância que a gente tem poucas informações, as poucas que tem estão no Evangelho de Lucas, porque deve ter ouvido diretamente de Maria. A gente sabe que ele aprendeu a profissão do pai, carpinteiro, né? Viveu uma vida como outro judeu vivia naquela época, mas com muitas luzes, porque
Imagina um sol dentro da gente. Não tem como a luz não transparecer, é impossível. Mas em determinado momento ele se expõe à vida pública e durante 3 anos, esta criatura divina, esse ser divino, não passa um minuto sequer sem servir. O mestre desceu para servir. É incansável, gente. Peguemos os textos dos evangelhos. É de sol a sol, ou de noite a noite, né? Curando, ensinando, mostrando o caminho, refletindo, mostrando para os outros como se faz. E aí vem a multiplicação dos pães, vem a cura de uma imensidão de doentes, vem os embates com os fariseus, com os doutores da lei, e por inveja e por medo de perder a sua posição, não o deixavam ele em paz, armando uma após a outra, querendo que ele caísse, que ele escorregasse. Até que chegou um ponto que viram que, bom, esse daí não vai falhar. Não tem jeito, a gente tem que dar cabo dele. E ele próprio predisse isso quando cita a parábola das bodas. E o rei preparou as bodas e mandou os seus servos para anunciarem. E as pessoas não quiseram ouvir os servos e espancaram eles e mandaram para longe, mataram. Até que o rei disse: não, as bodas estão preparadas. Vou mandar o meu filho, porque pelo menos o meu filho eles respeitarão. E diz: fazem a mesma coisa, matam o filho, diz: bom, agora que o filho está morto, a herança é nossa. Que herança, né? Então, Jesus aceita o sacrifício de maneira abnegada, né? Da grandeza à abnegação. E ele desce, eu tenho certeza disso, ele desce radiante de, de, de uma alegria serena. E também não dá para te se alegrar quando te vê tanta miséria, né? Mas quando ele enxergava as pessoas, a nós, eu tenho certeza que ele enxergava a semente divina que estava sendo plantada. E ele tinha certeza de que, dia após dia, passa sol, passa chuva, dia e noite, sem saber como, a semente germina, e aí depois vem a plantinha, e da plantinha vem o grão cheio e a espiga do grão. Então ele sabia que essa força divina que há em nós, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai, esta força ela é imperativa e ela é soberana. Ela vai empurrar a gente para frente. Ela vai colocar a gente para crescer, para amadurecer, para brilhar. E o que a gente sofre até hoje é somente a nossa resistência a essa força. É só resistência de nossa parte. Porque a força vai agir. E aí a gente vai ver tudo isso que está acontecendo lá fora e aqui dentro também. E é a força agindo, às vezes através de doenças, às vezes através de guerras, às vezes através de acontecimentos ditos infelizes. A gente não deve buscar essas coisas, mas quando a gente é empurrado para elas, é para a gente refletir e dar um passo adiante, né? Então, é, essa vinda do Cristo. E aí ele vem ensinar uma coisa que é a mais importante de todas, que é quando ele se deixa humilhar, prender, espancar, é, humilhar, enfim, quando ele passa por tudo que o ser humano pode passar, e naquele momento ele passou por tudo, foi abandonado, foi caluniado,
e, e, e passa por um desencarne que, para nós, seria extremamente sofrido, porque dilacera o corpo, ele se deixa passar por tudo isso sem dizer nada, simplesmente para depois ressurgir e dizer assim: olha, olhe eu aqui, vocês estão vendo? Onde passa um boi, passa um boiado. Eu venci o mundo, eu passei por tudo isso, estou aqui inteiro. Abram os olhos, a vida não é essa só. Aqui é um estágiozinho pequeno. A verdadeira vida não é material. Vocês estão aqui por um tanto e precisam aprender a lidar com a matéria e a se libertar da matéria. Vieram de uma animalidade. Mas adiante o passo, porque tem um mundo muito melhor que espera vocês. Meu reino não é deste mundo, né? Há um reino muito melhor. E é isso, né? É Jesus para o homem, é Ele para a gente. E que não fizeste, Senhor, por nós? O que não continuas fazendo por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do Reino, renascer para este reino que nos espera. Paz e bem a todos nós. Que o Senhor esteja cada vez mais perto da gente. Aliás, perto Ele está. Que a gente se permita senti-lo, né? E recebê-lo em nós cada vez mais forte. O Senhor nos abençoe.